Então, eu gostei de ouvir uma coisa. Vocês não dão ponto sem nó, em outras palavras. Vocês não perdem o tempo. Se não aproveitar tanto quanto seria possível aqui do nosso lado carnal, né, dos encarnados, o senhor já teve bastante resultado aí no mundo espiritual, é isso? É, nós estamos levando, cada vez que alguém está escutando, nós estamos colocando todos aqueles que andam junto com essas pessoas Hum. para escutar. Às vezes, você pensa que espírita não tem obsessor? Tem sim, senhor. Nossa. Muitas vezes, porque vocês são uma luz no fim do escuridão, né, filho? Então, às vezes o espírita está escutando aquilo lá e ele mesmo está cheio de obsessor, porque ele é visto como se fosse uma luz. Ele é perseguido também. Assim, Você, quando entra na senda da caridade, de curar os outros, de orar pelos outros, você está comprando uma briga grande com o plano espiritual negativo. Então, esses próprios, os irmãos que já estão desnorteados no plano espiritual, nós está colocando em volta para poder ter aprendizado também. Então, quando o cavalo, ou os médios mesmo da linha dos seis estão escutando, está sendo feita uma corrente, uma cadeia, é como se fosse uma rede que está sendo passado. Então, esse é o propósito desse trabalho que vocês estão fazendo. Mas isso eu não tenho nenhuma intenção de fazer propaganda para mim mesmo, nem para o cavalo, nem por. Quanto mais deixar o cavalo escondido, quanto mais me deixar. Eu falo, mas eu não tenho intenção nenhuma de ficar trazendo, levantar templo e trazer gente para vir tomar passe. Eu não sou. Eu sou mais de prosa. São poucos os que vêm na minha tapera para vir tomar um passe. Mas, assim, o trabalho que está sendo feito me foi passado na minha linha de Joaquim de Angola para poder fazer esse trabalho com vocês. Porque a modernidade chega para vocês e chega para nós também, né, filho? o senhor falou que esse trabalho foi passado para o senhor. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Quem que passou? Quando? Porque parece que o negócio primeiro chega aí para vocês e depois chega aqui para a gente. Primeiro as coisas, primeiro que as coisas não são. As pedrinhas, quando se encontram nesse mundo, não é por acaso. Não é por acaso que você conheceu o grandão, né? O grandão que já passou vocês para vir amigo e já fez tudo. Tá sendo, vocês que são que nem os bonequinhos, né, filho? Nós está mexendo. Nós está colocando. Não é só esse cavalo que vai ser médio que vai aparecer. Vai aparecer outros cavalos também, de médio, e que eu sei sentir confiança. Está sendo um primeiro caminho. Isso vai dar muita coisa de leitura, vai ter muita coisa de expansão de consciência. Né? E quem me mandou fazer isso foi o mestre Elmória Khan, que pediu para fazer isso. Olha. Para poder trabalhar, que é a corrente de Arcanjo Miguel, que é a corrente que trabalha no cavalo, ele está diretamente ligado com o Arcanjo Miguel, ligado com o Elmória Khan. Então o Elmória Khan passou para fazer esse trabalho. Então ele passou para o senhor antes mesmo de eu ter essa conexão com eles. Já estava tudo escrito. Eita. O senhor sabe que eu estava até lendo o livro dos Espíritos. O senhor tem esse livro lá na escola de Santo Agostinho? Existe um livro, mas muitos não leem. Eu mesmo não sou de leitura, mas eu sei que tem esse livro. Tem esse livro, e nesse livro, Pai Joaquim, ele, na parte que fala influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, na pergunta 459, ele pergunta o seguinte para os espíritos imortais. Ele fala assim, olha, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E daí os espíritos elevados respondem assim, olha, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É porque nós entramos na frequência. E vocês entram na nossa frequência. Né? Tudo é uma rede, uma corrente, e está tudo trabalhando junto. Vocês estão trabalhando no plano material, nós estamos trabalhando no plano espiritual, para poder arrebanhar os coitadinhos. Para abrir os olhos daqueles que tem que abrir os olhos. É mudança de tempo, filho.
O senhor parece que chegou numa evolução que o senhor gosta muito dos outros, né? De ajudar os outros e ver os outros bem, né? Eu sou chorão, filho. Sou chorão. Eu não posso escutar qualquer história dos outros, que eu não pareço preto velho, mas é uma criança. Das conversas dos outros, eu já encho o zóio d'água. Mas eu tenho muito, muito carinho pelos filhos, sim. Eu já passei, por todas as coisas que eu já passei na Terra, de ter sido ruim, de ter tocado fogo nos outros, depois tocado fogo em mim, com o tempo fui desenvolvendo aquela compaixão, que é muito mais do que amor. A compaixão é um amor muito grandioso. E esse sentimento eu tenho, sim, Senhor, por todos vocês. Por todos aqueles filhos que estão de sofredor, eu entendo que enquanto tiver um filho que seja senciente nessa terra, eu não tenho terminado por a minha senda de trabalho. Eu não quero ainda voltar para o encarne enquanto eu puder ajudar, enquanto tiver um bichinho senciente nessa terra para eu ajudar. Oh, porque parece que o bem que a gente faz pelos outros, a nós fazemos. Isso é verdade. Tem uma mensagem para passar para você. A mestra Kuan Yin, ela está pedindo para você se tornar mais íntimo dela. Olha. Porque ela é uma mestra de muita luz, através da energia de Kuan Yin, você vai começar a trabalhar com o espaço magnético que ela vai canalizar para você e ela vai passar direto para você. Eita. Ah, entendi. Então o senhor já está preparando tudo aí, né? Do mundo espiritual. O único que está fugindo aqui é você. Não, mas olha, eu quero ir. Inclusive o Fernando está me falando aqui pela telepatia. Ele está falando para eu perguntar para o senhor se aquela visão que ele teve quando ele tomou o chazinho, uma visão minha, foi só uma alucinação ou teve alguma premonição do futuro? É o que vai acontecer, né, filho? Então, está sendo visto. Ele viu eu trabalhando junto com você já. Olha, então foi mesmo uma premonição. Mas... Não existe tempo, filho, não existe passado, não existe futuro. Vocês pensam que existe passado, existe futuro, existe só presente. Tem uma coisa chamada terra fria e terra quente. A minha terra é terra quente. Para você, a sua terra é fria para mim. Você entendeu? O lugar onde você está pisando nesse momento, na sua vida, é a terra quente. Eu estou na terra quente, você está na terra fria. Mas para você, a sua terra é terra quente, a minha terra é terra fria. Não existe. Às vezes você vê as coisas, porque não é que o passado não passou, ele está acontecendo agora. O futuro não está acontecendo agora. É o jeito que foi colocado para vocês terem um entendimento das coisas. Porque se colocar tudo em outros planos de entendimento, vocês não vão conseguir. Mas foi difícil para o senhor entender isso aí, depois que o senhor foi para aí? Não é fácil nada, né, filho? Porque quando eu entrei nessa dimensão de trabalho, eu já entrei com a consciência do que era eu, como tosco que era. O tempo a gente vai tendo, e vou ter muito mais entendimento ainda, né, filho? Tem muita coisa para aprender. Você dessa vez de novo, vai deixar no radinho, filho? Eu pensei que essas conversas estavam sendo só eu e você. Não, esse pedacinho eu vou tirar, mas voltando aqui agora, tem uma parte que eu vou deixar no radinho, uma parte que parece interessante, mas uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, para deixar no radinho, é o seguinte: quando então tem uma pessoa agora escutando a gente, e às vezes tem um menino perto dela, que foi de repente trazido lá, perto dela ou dele, foi trazido lá por um mentor ou um outro preto velho, tudo para ouvir a nossa conversa, para ele se dar conta, não é? Se dar conta, olha, que eu tô morto mesmo, eu já desencarnei, é natural, eu tô me vendo aqui, parece que eu tô vivo, mas eu não tô. E se eu estou sofrendo, eu procuro ajuda espiritual. Que mensagem o senhor passa para um espírito que está ouvindo junto com a pessoa que está ouvindo esse nosso diálogo aqui? Paciência e paz no coração
que vai chegar a hora certa de todo entendimento. Se você está nesse momento na frente desse radinho, ou dessas pessoas que está fazendo escutador, é porque chegado o momento de ser tirado, desencravado do lugar mais pesado, e tirar da consciência passada e ser levado para um plano de entendimento maior e de evolução espiritual. Da forma mais simples. É simples assim. Da forma mais simples. Usando hoje a forma que vocês têm de trabalho, essa forma de usar os radinhos para falar, a diferença é que no passado se sentava em volta de uma fogueira. Está todo mundo em volta de um radinho, mas a mensagem se permanece a mesma. E às vezes a pessoa tem dificuldades, né? Mas aí, Pai Joaquim, o senhor concorda que a gente tem que buscar se perdoar, e se não conseguir, a gente tem que buscar pensar numa coisa boa que a gente fez para uma outra pessoa na vida, que não é só coisa ruim também que tem na nossa história, né? Não, muita coisa. Senão vocês eram. Se fosse só coisa ruim, vocês tinham passado pela polaridade só do negativo. Vocês têm positivo e negativo num corpo só. Então, muitos dos seis são bons. Eu sei que nesse momento há muita gente que está escutando, muita gente revoltada, que foi presa, que morreu em prisão, que passou por muito suplício na Terra. Não há mais necessidade desse sofrimento, né, filho? Não carece mais ficando assim, não. Porque por trás de todo esse sofrimento dos espíritos consoladores, os anjos, protetor, está acampando em volta de todos esses filhos que estão na angústia, na solidão, e vai conseguir seguir no caminho, na senda da retidão e do que é certo, da luz do Pai Maior.